E para discutir esse mercado com a gente, está aqui comigo hoje Pedro Gonçalves, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender esse mercado e principalmente esse momento. E, claro, ajudar a pontuar aí os cuidados que o nosso pecuarista tem que ter com o que vem pela frente. E a gente está vendo aí, né, Pedro, um movimento consistente de alta da arroba do boi gordo. Começou no final de outubro, está seguindo agora no início de novembro. Da onde que vem esse movimento positivo, digamos, essa motivação para a elevação dos preços e se isso pode ser um ponto importante aí de retomada das altas para a arroba do boi gordo, na sua opinião. Seja bem-vindo, meu caro. Um prazer estar aqui conversando com vocês, Alex. Prazer todo mundo aí estar acompanhando a gente, inclusive. Realmente, pontuou muito bem, né? O produtor está um pouco mais feliz, né? Não vou falar que está com um sorriso de orelha a orelha, porque o cenário podia ser melhor do que está, né? Sempre dá para melhorar nessa situação, mas é um cenário muito mais positivo. A gente vê negociação variando aí 320, 325 aqui em São Paulo. Outras praças, inclusive, estão até com o preço um pouquinho melhor do que São Paulo. A gente vê o Paraná ali, a arroba do boi gordo, pensando no boi China, né? Um pouquinho mais valorizada do que São Paulo, Mato Grosso do Sul seguindo a mesma tendência. Então, um cenário bastante positivo. E o que é que está causando, né, dando essa força? Que a gente viu segunda quinzena de um mês, como foi outubro, bastante boa, né, pensando nesses preços e uma tendência de alta muito positiva. A gente veio subiu 10, 15 reais por arroba praticamente, cenário muito positivo. A gente começa a ver diminuição das fêmeas ofertadas para abate, ou seja, está tendo uma redução da oferta, principalmente de fêmeas. Estamos falando aí de uma oferta geral, pegando os dados aí do CIF, não variou tanto no volume total, mas a participação de fêmeas começa a diminuir. De duas demandas que começa a nossa interna aqui se aquecer para esses últimos meses do ano, né? A gente já está falando aí, entramos em novembro, penúltimo mês do ano, né? Já começa a ter uma movimentação mais positiva da nossa economia, a questão dos empregos temporários final de ano começa a acontecer por agora, recebimento do 13º, bonificações, começa esses últimos meses a ser mais agitado nesse sentido e o nosso consumo também aquece um pouco mais. Então, uma oferta de bovinos terminados um pouco menor, principalmente pensando nas vacas, né, nas fêmeas que são um pouco mais baratas, com essa demanda interna mais aquecida, ajudou bastante. E aí a gente tem que falar de exportação. Outubro deve fechar aí como recorde. A gente está vendo essa última semana, né, os últimos dados disponibilizados pela SECEX, o volume exportado aí de 15 mil toneladas diariamente. E aí o volume total até o momento, 275 mil aproximadamente no mês. Se seguir essa tendência com essa última semana, a gente deve chegar bem próximo ali dos 350 mil toneladas exportadas em outubro. Ou seja, recorde histórico para um único mês. Vai ser a segunda vez que nós vamos ultrapassar 300 mil toneladas embarcadas e um cenário muito positivo de preços. Fica aí girando mais ou menos preço médio de 5.500 dólares a tonelada, ou seja, a gente está vendo um cenário se desenhando com duas demandas muito aquecidas, com uma oferta um pouquinho mais enxuta agora do que foi, pelo menos, no primeiro semestre, né? Ô, Pedro, diante desse cenário que você trouxe para a gente, dá para dizer que estamos diante de um céu de brigadeiros e que o voo vai ser tranquilo? Se, se, Ah, se dá para fazer essa analogia aí com a aviação? dá para ser um voo um pouco tranquilo. A gente está passando por aquele momentinho de turbulência agora, né? Aquela coisinha um pouco mais, sabe, meio chatinha, porque a gente teve o caso da China, né? Eles colocaram ali uma observação, né? Detectamos aqui uns níveis máximos de fluazuron em algumas cargas. Então, encaminhou um comunicado, ligou uma luz ali. Não dá para falar que é uma luz laranja indo para o vermelho, mas saindo um pouquinho do verde, né? Então, falou: ó, toma cuidado aí com o que vocês estão fazendo. É um carrapaticida, né? É um controle parasitário que você tem um tempo de carência para poder ali fazer a carne, né? E acabou que o tempo de carência não foi respeitado. Isso acontece muito, o produtor quer acelerar um pouco, quer vender a mercadoria dele, aproveitar o momento de mercado. Então, uma coisinha aí nessa pressa acaba acontecendo algum erro. Isso chegou para a China, eles deram uma nota. Ainda tem pessoal falando que pode ver o embargo, não pode ver. É fato que em novembro e dezembro eles compram um pouquinho menos, mas acho que eles não iam desperdiçar esse momento, essa janela de oportunidade que eles têm
com relação à carne brasileira. Mas E só se a esse gente olha caso, ali, ô Pedro, só esse caso do fluazuron aí é motivo para embargo, na sua opinião? Ou é só uma adequação, uma necessidade de adequação e um presta atenção aí? acredito que seja mais um presta atenção no que vocês estão fazendo, vamos mais com calma, a gente está comprando, não vai diminuir, fiquem tranquilos. Acho que é mais uma nota nesse sentido. O risco de embargo é muito baixo. Se acontecesse, por exemplo, uma vaca louca aí nesse sentido, aí sim seria o alto embargo, inclusive. Mas nesse caso aí do Flazoron, uma coisa até mínima, né, em relação ao que está acontecendo, dificilmente acontecer alguma coisa, então é um cenário um pouco mais tranquilo. É claro que eles podem usar isso como desculpa, né? No momento que eles compram um pouco menos, eles podem usar alguma coisa para pressionar e acabar negociando preços mais baixos para o momento. Mas não é o que a gente enxerga para esse momento. E a Mas outra coisa que voltando, pode. mas, Oi. então, voltando à questão da China, eu acho que era isso que você ia falar agora. Esse mês de novembro tá para sair uma decisão chinesa aí se segue comprando, se não segue comprando. Não só do Brasil, né? Uma decisão que vale para todos os fornecedores aí da China de carne bovina. Será que tem risco da China desacelerar as compras? Perfeito, Alex. Eles estão com aquela investigação anti-dumping, né? Justamente isso que dá um medo em todo mundo, né? A gente tá com medo faz uns 3 meses, né? Que eles ficaram prorrogando o prazo. Uma situação que liga o alerta pra gente mesmo, né? Porque eles estão fazendo a investigação. O que que é a bronca, né? Eles falam que o Brasil está vendendo a carne com referência abaixo do mercado. E você pode perguntar para qualquer produtor, para qualquer frigorífico, se eles fazem isso, se eles têm algum auxílio para fazer isso. Ninguém é louco de fazer um negócio desse, ainda mais no nosso país, que o subsídio para a nossa produção é mínimo. A gente nem tem isso daí, se a gente for analisar. Diferente do que é, por exemplo, na Europa, até mesmo nos Estados Unidos. Então não tem como a gente dar um subsídio, vender o preço aqui abaixo da referência de mercado. É só que o nosso sistema de produção ele gera isso, né? Nossa roupa fica aí 55, US$ 60 nessa faixa, é abaixo dos nossos concorrentes, Argentina, Austrália, Estados Unidos, México, Canadá, etc. Todo mundo praticamente. E eles estão com essa investigação. Pode acontecer, inclusive, dessa investigação, eles descobrirem que a Austrália, na verdade, está fazendo isso e acabar barrando a exportação da Austrália e beneficiar a gente. Pode acontecer? É uma coisa que pode acontecer. Eles estão fazendo investigação, colocaram que o prazo ia ser aí nesse último mês, né? Ia ser em outubro, prorrogaram agora para novembro. Expectativa, inclusive, é que talvez eles prorroguem novamente esse prazo para continuar ali as compras, os volumes deles comprados pelo Brasil estão muito bons, inclusive aproveitando essa questão dos preços dos concorrentes. É uma coisa que liga um alerta, porque o que que pode acontecer? Nas primeiras informações que a gente tem, pode ser que eles acabem colocando uma cota, semelhante ao que os Estados Unidos faz, por exemplo. Cada país pode me fornecer X volume de carne bovina, a partir daqui a alíquota para a entrada no mercado é maior. Hoje a gente já paga uma alíquota mais ou menos aí de uns 12% para estar colocando nossa carne na China. Pode ser que eles coloquem uma cota. E aí essa alíquota subiria, por exemplo, para 15%, que é o que a gente imagina que deve ficar. Não deve ser uma coisa tão grande assim, subir, dobrar, por exemplo, ou chegar a 50%. E também a China não é um país que vai fazer uma atitude maluca, porque eles têm a situação deles de fornecer alimento para a população deles. População gigantesca, né? 2 bilhões de pessoas no país, eles precisam ter alimentos baratos para continuar ali a situação que eles estão, né? Eles não são malucos de causar uma fome e uma revolução lá dentro. Então, eles vão colocar, por exemplo, se nós estivermos fornecendo aí 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas de carne bovina, eles vão colocar uma cota muito próxima disso para um volume mínimo acabar tendo ali uma alíquota um pouco maior para estar entrando no mercado. É o que a gente acredita para esse momento. Tem que Mas, esperar a China, é muito difícil as informações que vêm de pois lá, é. tem que esperar eles colocarem o resultado, né? Mas você acha que isso desestabiliza esse ritmo de alta da arroba, caso, óbvio que a gente não está torcendo para isso, mas caso Uhum. se confirme? Pode ser que cause alguma coisa. Por exemplo, quando a gente aconteceu citar o cenário dos Estados Unidos, que se a gente analisar friamente o impacto que teve, foi muito regionalizado. Apenas frigoríficos pequenos que teriam impacto, até porque a maior parte dos frigoríficos não são dolarizados, né? Principalmente os três grandes aí acabam tendo a maior parte da, conseguem fazer a triangulação também, né? Sua receita já é maior em dólar, então o impacto seria mínimo, mas eles aproveitaram disso para fazer uma pressão ali para os produtores. Se acontecer uma situação, pode ser que no curto prazo não aconteça nada, impacto mínimo, porque a gente já está finalizando o ano, quando começariam as cotas, tudo mais, etc., poderia ser colocado um pouco mais para frente, mas a gente tem uma certeza que a indústria utilizaria, sim, para colocar uma pressão ou uma
espera na negociação, pode acontecer de tudo. O que a gente tem em mente é que, para esse curtíssimo prazo, pelo menos para esse fim de ano, talvez o impacto seja mínimo, a gente não tem alguma coisa. 2026 que pode acontecer. Que a China entende já o nosso ciclo pecuário, eles sabem desse movimento de alta que a gente está tendo na nossa arroba do boi gordo. Pode ser que eles coloquem alguma coisa um pouquinho mais para frente, pegando já nessa entrada de alta do ciclo, para negociar preços um pouco mais baixos e não perder esse cenário muito bom que eles estão tendo. Se for fazer um comparativo aí, nossa arroba que eu falei, 55, US$ 60, na China fica ali entre 120 e 130, ou seja, o preço da nossa carne é metade do preço deles. Eles estão comprando aqui e gostando bastante, né? Duro é É, o produtor de lá, que se sente prejudicado por isso, né? é isso aí. Ô Pedro, só para a gente finalizar, vem aí Japão. O Ministério da Agricultura confirmou aí uma missão para fazer as últimas inspeções aqui nos nossos frigoríficos. Como é que vocês estão trabalhando com essa informação aí na Scott? Se a gente conseguir abrir o mercado, e eu espero que abra, inclusive, porque é um mercado, um dos mais exigentes, né? A gente fala de China, China é exigente, Coreia do Sul é exigente, Estados Unidos muito exigente, União Europeia e Japão. Se abrir, né, o Japão realmente começar a comprar volumes grandes, hoje eles compram, para ter uma noção, né, 40 toneladas aproximadamente aí dos volumes que a gente vende, é muito pouco. Se a gente realmente abrir, nós teremos praticamente todos os mercados de grande exigência em questão sanitária. Ou seja, todos os outros países vão olhar para o Brasil e falar: "O Brasil realmente produz." A gente já sabe disso, mas o mundo demora muito para reconhecer que o Brasil é um bom produtor de alimentos. Nós produzimos com muita qualidade. Se a gente abrir o Japão, todo mundo vai falar: opa, o Brasil está vendendo para o mercado mais exigente, a gente pode comprar lá tranquilo, sem muitos problemas. Isso pode possibilitar para a gente uma entrada de Coreia do Sul. E aí, por que a gente fala de Coreia do Sul e Japão? Eles estão entre os top 5 principais compradores, grandes fornecedores deles, Estados Unidos e Austrália, né? Questão de logística e também questão política, né? Os Estados Unidos ajudou a reconstruir o Japão depois da Segunda Guerra, também ajudou a reconstruir a Coreia ali depois da Guerra Civil deles, lá de 1950 e tudo mais, uma questão política que impacta bastante. E agora eles começam a olhar para o Brasil porque o preço da carne está subindo no mundo todo. A gente pega desde o final de novo, ali de novembro de 2024, o preço da carne bovina no mundo não parou de subir. E aí todo mundo começa: opa, vou ter que comprar mais barato. Quem está vendendo mais barato? O Brasil. E começam essas negociações. A gente vê com muitos bons olhos porque Japão e Coreia do Sul pagam aí 7.500, US$ 8.000 a tonelada. É quase o que o dobro do que a gente está vendendo hoje em média. Então, é que eles não, provavelmente nesse primeiro momento, não comprariam em grandes volumes. Porém, regionalmente, a gente pode ter a criação, por exemplo, de um boi Japão, que seria ali aquele bovino mais jovem, 24 meses aproximadamente, mais uma cobertura de gordura melhor dentro da carne. E a gente já faz isso, inclusive, produção nossa de confinamento é muito boa. Então, a gente tem capacidade de atender o Japão e receber justamente esses prêmios que eles pagam. São muito exigentes, porém, eles pagam a mais por essas exigências que eles colocam no mercado. Seria muito bom para a gente se a gente abrisse o Japão pela possibilidade de mais mercados e mais tranquilidade e estabilidade na nossa negociação, né? Boa. Pedro Gonçalves, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Volte sempre, viu? A gente que agradece, viu, Alex? Forte abraço a todo mundo, até a próxima. Valeu, até a próxima.